Oi a todos, bom dia. Hoje eu vou mais uma vez falar sobre comportamento de sistemas de equalização, agora voltados à regularização de concentrações. Eu fiz um vídeo anterior onde eu apresentei algumas características de sistemas de equalização. E nós vimos que normalmente sistemas de equalização é uma unidade onde nós utilizamos enormemente em inúmeros projetos em estações de tratamento de efluentes industriais, em estações de tratamento de água, quando nós fazemos projetos de sistemas de tratamento da fase sólida, da mesma forma em estações de tratamento de águas residuárias, onde muitas vezes nós precisamos equalizar as vazões que são encaminhadas para sistemas de tratamento de jusante. A equalização é uma etapa importante como processo unitário em inúmeras etas e etes, e nós vimos que muitas vezes o objetivo básico de sistemas de equalização é nós regularizarmos as vazões afluentes, de tal forma que uma vazão efluente mais ou menos constante possa ser encaminhada para os processos de tratamento de jusante. Ou seja, normalmente quando nós estudamos sistemas de equalização, a gente sempre observa essa condição. Eu tenho uma vazão afluente variável no tempo, e eu quero, a partir desta vazão afluente variável no tempo, eu quero gerar uma vazão efluente constante. Porque muitas vezes eu preciso dessa vazão efluente constante de tal forma que eu consiga operar de forma adequada os meus processos de jusante. Ou porque eu preciso fazer um controle de pH, eu preciso operar um sistema onde eu preciso ter uma vazão afluente constante nos meus sistemas de jusante. E nós vimos que uma consequência, quando nós regularizamos vazões, eu posso regularizar também concentrações. Ou seja, eu consigo atenuar a concentração de um determinado contaminante presente na minha vazão efluente, afluente. Ou seja, eu tenho muitas vezes uma concentração afluente que é também variável no tempo, e como uma consequência da regularização de vazões, eu posso possibilitar também uma regularização na minha concentração efluente. Isso nem sempre, no vídeo anterior, eu mostrei que isso nem sempre acontece. Ou seja, não é porque eu estou regularizando vazões que eu estou regularizando concentrações. Isso nem sempre acontece. E aí, qual foi o objetivo do nosso vídeo anterior? Nós mostramos que, se porventura eu quiser avaliar o comportamento de um sistema de equalização com relação à regularização de concentrações, eu preciso fazer um balanço de massa pertinente, conhecendo as variações nas minhas vazões afluentes e também as suas variações na concentração também afluente. Hoje, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exemplo diferente. Eu vou, para elucidar essa questão do comportamento de um sistema de equalização, eu vou fazer um exemplo diferente, onde eu vou apresentar um caso onde eu tenho uma vazão afluente e efluente constante. Ou seja, agora a minha equalização tem por objetivo principal somente equalizar concentração, porque eu tenho uma vazão afluente e efluente constante. Ou seja, o que está mudando no tempo é a concentração de um determinado contaminante presente na vazão afluente. Esta concentração ela é variável no tempo. Então, o objetivo do meu sistema de equalização, nesse caso particular, é simplesmente equalizar concentrações. A vazão afluente e efluente, elas são iguais. E o objetivo desse vídeo é apresentar qual que é o efeito do tempo de detenção hidráulico na variação da concentração desse contaminante agora presente na vazão efluente. Lembrando que, como a vazão afluente e efluente elas são iguais, em tese, o que vai acontecer com o meu sistema de equalização? O volume não vai variar. Mas o que vai acontecer? A ideia é que, dependendo de uma grandeza característica de operação desse sistema de equalização, esse sistema vai ter um determinado volume, ter uma vazão afluente, ele vai ter um tempo de detenção hidráulico. E agora, o que acontece? Qual é a expectativa que eu tenho de variação da minha concentração desse contaminante na vazão efluente? O que vai acontecer? Como é que eu faço esse estudo? Como é que eu posso fazer essa modelação do meu tanque de equalização, agora avaliando as variações nas concentrações presentes na vazão efluente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou admitir um tanque de equalização, deixa eu mudar aqui, acho que agora aqui vai ficar melhor.
Vamos lá. Então, o que que eu tenho? Eu vou admitir um tanque de equalização que recebe uma vazão constante, só que a concentração de um determinado contaminante na vazão afluente tem esse perfil de variação. Ela tem um ciclo de 8 horas. Esses ciclos são constantes. Então, eu tenho, num tempo zero, uma concentração afluente igual a 50 miligramas por litro. Ela sobe de 0 a 4 horas, linearmente, de 50 até 200 miligramas por litro. E de 4 horas até 8 horas, essa concentração é reduzida de 200 miligramas por litro até 50 miligramas por litro. Ou seja, ele é um perfil triangular. Eu tenho uma variação na concentração afluente que tem esse jeitão. E ele se repete ao longo do tempo. Ou seja, ele sobe de 50 a 200 e de 200 reduz novamente a 50 miligramas por litro em ciclos, em períodos de 8 horas. Tá certo? E agora o que que eu quero? Eu quero avaliar o comportamento deste tanque de equalização no tocante a um certo perfil de concentração afluente e eu quero saber qual vai ser o perfil da minha concentração efluente. Então, como é que eu faço esse balanço de massa? Bom, eu vou fazer o balanço de massa para a fase líquida e o balanço de massa para o meu elemento C, o meu constituinte presente na vazão afluente. O que que eu vou escrever? Vou escrever um balanço de massa. Como é que eu faço esse balanço de massa? Eu tenho que, para este volume de controle, eu tenho que a variação da massa para este volume de controle, a variação da massa em função do tempo, é igual a um certo fluxo, uma certa quantidade de massa que entra ao longo do tempo, um dm/dt que está associado à entrada de massa ao longo do tempo, um termo que está associado à saída de massa desse volume de controle ao longo do tempo, ou seja, é um fluxo de massa. Eu tenho uma taxa de entrada de massa, que é o meu primeiro termo, eu tenho uma taxa de saída de massa, que é o meu segundo termo, e eu tenho um terceiro termo que eventualmente me possibilita considerar eventuais transformações, reações, processos físico-químicos que esse elemento C está tendo dentro desse reator. Se o meu elemento, por exemplo, for um exemplo, pode ser DBO, pode ser DQO, pode ser algum elemento. Se esse elemento qualquer, óleos e graxas, sólidos de suspensão totais, se esse elemento estiver sofrendo algum tipo de taxa de aparecimento ou desaparecimento, eu preciso levar em consideração. Ou seja, é um termo associado a reações, a cinéticas, a processos físico-químicos. Tem que levar em consideração. Bom, vamos explicitar um pouco melhor esta equação. Bom, o que é a massa do meu elemento C dentro desse volume de controle? A massa é uma concentração vezes o volume do reator. Ou seja, a massa é um produto de duas funções. Que funções são essas? A concentração no reator e o volume do reator. Bom, como eu posso explicitar a taxa de massa que entra no volume de controle? É a vazão afluente vezes a concentração afluente. Essa vazão afluente pode ser variável no tempo. Esta concentração presente na vazão afluente também pode ser variável no tempo. Então, o produto vazão vezes concentração me permite calcular a taxa de entrada de massa dentro do volume de controle. Tá certo? Bem, o que que eu tenho? Eu tenho uma taxa de massa que sai do volume de controle. Essa taxa de variação de massa que sai do volume de controle é a vazão efluente vezes a concentração do meu elemento C no reator. Aqui é a minha primeira hipótese. Por ser um tanque de equalização, eu vou admitir que ele é completamente misturado, ou seja, a concentração do meu elemento C presente na vazão efluente, ela é igual à concentração de C dentro do reator. Por isso que eu estou igualando este C é igual a este C. Por quê? Porque eu estou admitindo que o reator é completamente misturado. Portanto, a concentração presente no reator necessariamente vai ser igual à concentração presente na vazão efluente. E aqui o meu termo que me possibilita calcular eventuais transformações, processos físico-químicos que C tenha dentro desse reator. É um dC/dt vezes o volume do reator. Este dC/dt leva em conta a cinética, que eventualmente eu posso me explicita a cinética, as taxas nos quais este composto C possa variar dentro do reator. Transformações, consumos, aparecimentos, seja lá qual for. Minha primeira hipótese, o meu elemento C ele é conservativo, ou seja, ele não sofre nenhum tipo de transformação, nenhum tipo de reação dentro do reator.
Então, este termo ele é necessariamente igual a zero. Então, esse termo some. Opa, vamos escrever de novo. Esse termo vai sumir do meu balanço de massa. E aí eu tenho origem a esta equação. Agora veja, eu sei que a massa de C dentro do reator é um produto de concentração vezes o volume, ou seja, um produto de duas funções. Eu tenho aqui uma diferencial, vou diferenciar. Lembrando um pouquinho do cálculo integral, quando eu tenho o produto de duas funções, quando eu for diferenciar, né, o produto de duas funções, eu posso escrever como sendo o volume vezes dC dt, mais a concentração vezes dV dt, que vai ser igual aos termos já vistos anteriormente. A taxa de massa que entra no reator e uma taxa que sai do reator. Pois muito bem, eu posso dizer que dV dt é igual a zero. Por que eu digo que dV dt é igual a zero? Porque a vazão de entrada é igual à vazão afluente. É uma hipótese do meu cálculo, é uma hipótese do comportamento do meu sistema. A vazão afluente é igual à vazão efluente. Portanto, a variação do volume do reator ela é igual a zero. Ou seja, então esse termo também é igual a zero, porque dV dt é igual a zero, porque o volume não varia. A vazão afluente é igual à vazão efluente. Bom, então eu já passo a ter esta equação aqui. Um termo já sumiu. Bom, nós vimos que se dV dt é igual a zero, a vazão afluente é igual à vazão efluente. Esse termo é igual a zero. Então as vazões são iguais. Então eu posso escrever que volume vezes dC dt vai ser igual a vazão vezes uma concentração afluente menos que a vazão vezes a concentração presente no reator, que é igual à concentração na vazão efluente. Então nós já estamos simplificando a nossa equação e agora a gente precisa buscar um jeito de resolver. O que eu vou fazer? Vou simplificar um pouco mais. Eu vou dividir todos os termos pelo volume do reator. Lembrando que o volume do reator ele é constante. Como o volume do reator ele é constante, eu vou dividir. Então, dCdt vai ser igual a vazão vezes concentração dividido pelo volume, menos vazão vezes a concentração efluente dividido pelo volume. Bom, lembrando que volume por vazão, por definição, é o conceito de tempo de detenção hidráulico. Então, eu vou escrever que dC dt vai ser igual a uma concentração afluente que varia no tempo, dividido por θ, menos C, que varia no θ. C também vai variar em função do tempo, mas aqui eu estou diferenciando. Isso aqui é a concentração afluente e aqui é a concentração efluente. Bom, eu posso, em alguns casos, integrar esta equação diretamente. Só que muitas vezes, dependendo do padrão da concentração na vazão afluente, essa integração ela é difícil, ela não é possível de se fazer. Então, para resolver esse problema, eu vou resolver por um método numérico muito simples, por diferenças finitas. O que eu vou fazer? Eu vou aproximar essa diferencial, esse meu dC dt, eu vou aproximar por um método de diferenças finitas, vou escrever que dC dt é igual a um C, num certo tempo t mais dt, menos uma concentração C num tempo t, dividido por um intervalo de tempo ΔT. Eu tenho a minha concentração afluente em função do tempo, dividido por θ, menos uma concentração C no tempo, dividido por θ. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicitar o termo C no tempo t mais dt, ou seja, eu vou isolar esse termo. Então, ele pode ser escrito como sendo C em função do tempo, a concentração no afluente dividido por θ, menos o C no tempo t, o passo anterior, dividido por θ, vezes um certo tempo ΔT, o ΔT está aqui, mais uma concentração C no tempo t. Ou seja, é um método numérico muito simples. A gente pode resolver por Excel, que é muito simples, e aí o cuidado que a gente tem é normalmente usar um intervalo de tempo bem pequenininho, de tal forma que eu não insira um erro numérico muito significativo. Mas no Excel isso é muito simples, né? Basta eu colocar numa planilha, aí eu coloco um intervalo de tempo bem pequenininho, e aí eu preciso de uma condição inicial, eu preciso definir uma concentração no tempo t igual a zero, uma concentração inicial, e aí dado um intervalo de tempo ΔT e uma concentração afluente, essa varia no tempo, eu conheço, eu consigo calcular a concentração no tempo C, no tempo t mais dt. E aí, assim, recursivamente, eu vou calculando as minhas concentrações.
Bom, eu não vou entrar no mérito de como é possível resolver essa equação. Depois, eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode apresentar em alguns vídeos posteriores alguma informação sobre métodos numéricos para equações diferenciais de primeira ordem, que é relativamente simples, não é difícil. Bom, mas o mais importante é o resultado disso. Então, eu fiz algumas simulações, fiz alguns cálculos, e aqui a gente consegue explicitar melhor a importância do tempo de detenção hidráulico na regularização de concentrações em sistemas de equalização. Eu vou admitir, nesta equação, deixa eu voltar aqui, eu vou admitir um tempo de detenção igual a 2 horas. E eu vou admitir uma concentração inicial do meu contaminante no reator igual a 125 miligramas por litro. E aí, dado um perfil de concentração na vazão afluente, que nós já vimos, é um perfil triangular e repetitivo ao longo do tempo, eu consigo calcular a variação da concentração de C na vazão efluente. Olha o que acontece. O gráfico é muito bonito, né? Então, observa o jeitão. O que, que acontece? Eu fiz o cálculo admitindo um tempo de detenção de 2 horas. Então, olha o que acontece. Eu tenho uma concentração presente na vazão afluente, e agora eu consegui calcular o perfil de concentração de C na vazão efluente. Então, lógico, o que eu consigo observar? Eu consegui uma redução, ainda que não seja uma redução significativa, mas eu consegui uma redução na variação da concentração de C ao longo do tempo. A amplitude diminuiu. Na vazão afluente, eu tenho uma amplitude que varia de 50 a 200 miligramas por litro. E aqui, uma vez estabilizado, porque eu comecei com uma concentração inicial, ela varia de alguma coisa próximo de, vamos dizer, 80, 90 miligramas por litro, até mais ou menos 160 miligramas por litro. Existe uma atenuação, sem dúvida. Ou seja, o tanque de equalização, ele parcialmente atenuou a variação da concentração de C presente na vazão afluente. Ou seja, ela diminuiu. Mas o que acontece quando eu aumento o tempo de detenção? Então, esse gráfico mostra para 2 horas. Agora, observe o que acontece para 4 horas. Eu aumentei o tempo de detenção. E o que aconteceu com a amplitude? De 2 para 4 horas, ela diminuiu. Ou seja, com o aumento do tempo de detenção hidráulico, o que eu estou observando? Essa amplitude da concentração na vazão efluente, essa amplitude, voltei aqui, essa amplitude da concentração na vazão efluente diminuiu. Ela diminuiu. Ou seja, o tanque de equalização está de fato conseguindo equalizar melhor as concentrações na vazão efluente. Aumenta para 8 horas. Aí você observa muito claramente que essa amplitude diminui de forma significativa. Faz isso para 24 horas, um valor superior significativo. Observa, olha o que acontece com as concentrações na vazão efluente. Aqui, praticamente, eu consegui uma excelente equalização. Ou seja, o tempo de detenção tem um fator, ele é importantíssimo quando eu estou trabalhando com sistemas de equalização, aonde o meu objetivo é regularizar concentrações. Nesse caso particular, veja que eu admiti que a vazão afluente é igual à vazão efluente, ou seja, eu não estou regularizando vazões. O meu objetivo é regularizar concentrações. E veja que eu tenho um ciclo de variação na concentração do meu contaminante na vazão afluente igual a 8 horas. Então veja que 24 horas é mais ou menos 3 vezes o tempo de detenção entre aspas, é o tempo onde me varia a concentração de C na vazão afluente. Eu tenho um ciclo de 8 horas. Ou seja, 3 horas após este tempo, se eu admitir um tanque com um tempo de detenção igual a 24 horas, o que equivale a 3 vezes esta variação temporal, esse ciclo de variação temporal, olha o que eu consegui com a concentração de C na vazão efluente. Posso colocar todos os dados juntos e olha o que acontece. Aqui eu coloquei as concentrações de C na vazão efluente para os diferentes tempos de detenção que eu adotei. 2 horas, 4 horas, o cinza, 8 horas,
e aqui 24 horas. Tá certo? Ou seja, quando nós estamos trabalhando com tanques de equalização, de uma forma geral, deixa eu mudar para cá para ficar bonitinho. Aqui. Quando nós trabalhamos com tanques de equalização, onde nós queremos, vou bater de novo na tecla, né? Quando nós queremos regularizar vazões, quando a gente quer somente regularizar vazões, a gente faz um balanço de massa exclusivo para a fase líquida. Ou seja, eu preciso conhecer um perfil na vazão afluente, e aí o meu objetivo é regularizar somente vazões, eu faço um balanço de massa para vazões. Quando eu quero regularizar vazões e concentrações, eu preciso fazer um balanço de massa para vazão e concentração. E para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer o padrão de variação na vazão afluente e na concentração afluente. Com base nas minhas variações temporais de vazão e concentrações afluentes, eu consigo fazer um balanço de massa para as duas grandezas e saber como o meu tanque de equalização vai se comportar. Lembra que no nosso vídeo anterior, depois eu deixo o link aqui na descrição desse vídeo, no vídeo anterior nós demos um exemplo onde nós queríamos regularizar vazões, e aí nós mostramos o impacto da regularização de vazões na regularização de concentrações. Então, muitas vezes, eu até regularizo vazões, não consigo regularizar concentrações. Eu tenho que aumentar o volume do tanque de equalização se porventura eu quero regularizar concentrações. Então, como é que eu observo isso? Tem que fazer um balanço de massa. Então, toda vez que eu estou trabalhando com tanques de equalização, se eu quero saber como vai ser o meu perfil de um determinado constituinte C na vazão efluente, eu preciso necessariamente fazer um balanço de massa. E aí eu preciso fazer o balanço de massa para tantas quantas variáveis eu tiver interesse. Eu posso, por exemplo, ter um tanque de equalização recebendo DBO, recebendo sólidos em suspensão totais. Eu posso ter um efluente com grandes variações nas concentrações de nitrogênio amoniacal, por exemplo. Tenho diferentes linhas de efluentes contribuindo para um tanque de equalização com um determinado constituinte C. Eu vou ter que fazer tantos balanços de massa sejam necessários para quantas variáveis eu queira estudar. E aí eu avalio o comportamento do meu tanque de equalização no tocante à regularização dos meus diferentes contaminantes na vazão efluente. Tá bom? Bom, para aqueles que querem obter maiores informações, estudarem reatores e balanço de massa, eu sugiro, deixo a recomendação para vocês. Vou mudar de novo aqui. Vamos mudar aqui. Eu recomendo, e aí deixo a sugestão de vocês. Recentemente eu publiquei um livro, ele chama-se Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. Lá nós temos diferentes capítulos onde nós falamos sobre balanço de massa, sobre reatores ideais, reatores não ideais e a sua aplicabilidade na engenharia sanitária e ambiental. Esse livro ele pode ser baixado gratuitamente, ele está em PDF, vocês podem baixar nesse site, no www.sidneyseckler.com/livro. Ele é gratuito, está em PDF, vocês podem baixar o livro e darem continuidade aos estudos de vocês. Para aqueles que não sabem, eu também tenho um segundo livro que foi produzido já, foi publicado em 2017, chama-se Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento. Ele pode ser adquirido no site da editora, no Grupo Game, ou diretamente na Amazon. Nesse livro nós falamos sobre tratamento de águas de abastecimento, projetos de estações de tratamento de água, processos unitários, tratamento da fase líquida, tratamento da fase sólida. Se alguém também quiser dar continuidade, quiser dar início aos estudos em concepção, projeto e operação de dietas, o livro está à disposição de vocês. Então, se porventura alguém tiver alguma dúvida nesse vídeo, coloque nos comentários. Na medida do possível, eu respondo. Se alguém tiver algum tema, tópico que seja pertinente à área e que, se eventualmente tiver alguma dúvida, se eu tiver condições, coloque também na descrição do canal. Na medida do possível, eu vou produzindo também novos vídeos que possam ajudá-los. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.